conhecimento da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos oriente, que o teu Santo Espírito, ó Deus, faça com que esta palavra possa, ó Deus, trazer frutos, ó Deus, benditos, ó Deus, para o Senhor em nossas vidas. E assim, ó Pai, nós oramos agradecidos pela vida de cada irmão que está aqui presente, pela nossa igreja. Nós te rendemos graças e te pedimos, ó Deus, a tua ajuda, para que a tua glória, ó Pai, seja cada dia mais, ó Deus, visível em nossas vidas. E assim oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, querido, lá no Salmo 77. Abra sua Bíblia no Salmo 77. Vamos dar, né, introdução. Tem criança ainda? Não chegou nenhuma criança. Tu, né, Claudinha? Tá, então ainda, por enquanto não chegou criança ainda. Vamos ler o Salmo 77, então, irmãos. Diz assim: ao mestre de canto, Gededum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos do passado tempo. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduzistes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Asaf, né? Asaf traz para nós esse salmo que também a gente entende, e ele é um salmo de lamento. Ele é um salmo de lamento. Como que eu e você enfrentamos aquelas noites tenebrosas? Como que nós enfrentamos aquelas noites cinzentas na nossa vida? Como que a gente encara aqueles momentos na qual a gente está aflito, nossa alma está pesada, a luta espiritual é tremenda, você se encontra em conflito e você se encontra no momento na qual você tem que tomar decisões difíceis diante de situações difíceis, e você tem que buscar algum refúgio, algum consolo, alguma força para poder vencer aqueles momentos que você não gostaria de passar. Como que nós as enfrentamos? Como que nós lidamos com o medo? Como que nós lidamos com as dúvidas? Como que nós lidamos, às vezes, com aquela nuvem de incredulidade que, às vezes, passa sobre nós? É um momento difícil da alma, é um momento difícil da nossa vida de fé, porque você parece que você está sozinho. Você já teve essa impressão? Não parece que você muitas vezes, e essa hora,
aquela hora que mais você contava, né, aquela hora que você mais contava com a presença de Deus, é a hora que você se sente mais sozinho. É a hora que você se sente mais sozinho. Como que faz isso? Como que pode acontecer isso? Como que, né, como que a gente vai lidar com esse negócio quando a gente espera assim, no momento mais crucial da nossa vida, de dura, de dificuldade, de momento triste, você, em vez de você estar esperando aquele braço de Deus, aquele conforto de Deus, aquela presença de Deus para trazer o conforto e força na sua vida, e você não sente nada. Pelo contrário, você sente mais medo e sofrimento. Como que a gente lida com Como a gente lida com isso? Lamentações é um texto que foi escrito por Jeremias, né? A crítica, né? Não se discute isso, né? Por causa da sua composição, a sua métrica, o seu linguajar, as suas figuras, são todas correspondentes ao livro do profeta Jeremias. Então não se discute a autoria, não se discute quem fez. Ainda que algumas pessoas às vezes querem falar alguma coisa, mas a sua autoria é irrefutável. A palavra lamentações, né, na Bíblia hebraica, ela tem uma expressão, o título dela é como se fosse ó, como se fosse ó. E na Vulgata, então, para trazer essa palavra no hebraico para o latim, então trouxe, Jerônimo, então ele colocou uma expressão que dava respeito a esse ó de ó. Sabe quando você está aquele momento de angústia assim, aquele momento de pavor, você diz ó. Então Jerônimo então interpretou esse ó como se fosse um choro, E esse choro então tem a palavra então lamento. E esse título, né, passou-se então para a Vulgata e ela foi acompanhando todas as traduções e ela chegou até nós. Então, o texto, né, o título, Lamentações, é em decorrência da interpretação de Jerônimo ao tema que tem um livro de lamentação, de choro, de momento de angústia do profeta. Bom, queridos, então, lamentações tem a ver com choro, tem a ver com sofrimento, tem a ver com dor. Mas dor de quem? Dor de quem? A gente interpreta como se fosse o choro de lamento de Jeremias. Nos 5 capítulos nós temos, você tem esse livro, e você tem esse choro, esse lamento, mas Jeremias mostra a sua dor pelos sofrimentos, mas qual é a causa do sofrimento de Jeremias? Qual é o choro de Jeremias? Por que Jeremias chora? Mas especificamente por quem? Por quem? Qual é o verdadeiro lamento de Jeremias? Só para você entender. Quando Eli era o sacerdote, e naquela rebeldia toda, aquela vida louca de Israel, houve-se um confronto com os filisteus, e os líderes daquela época pegaram os filhos de Eli e junto com a arca levaram para o campo de batalha. Porque houve-se a interpretação, aí já estava passando por uma superstição, de que a presença da arca, tão simplesmente, junto com eles, já daria a eles o respaldo da vitória contra os seus inimigos. Só que chegou nesse momento, os filisteus derrotaram o exército de Israel, tomaram a arca e levaram para a terra dos filisteus. Chegou notícia a Eli. Aí disseram, olha, seus filhos morreram. Aí Eli disse, ok. Mas a preocupação dele era, e a arca? Então, a arca levaram embora. Eli se espantou, caiu, ele era gordo, né? Caiu da cadeira, desmontou a cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele estava grávida, de um dos filhos dele, e ela disse, Icabode. Foi-se a glória de Israel. Icabode.
E a nação ficou assim, acabou, Deus foi embora da nossa nação. Deus nos deixou. Por que Jeremias chora? É pelo povo? Não, não é pelo povo. Jeremias está chorando porque o povo deixou Deus. Ele está chorando porque o povo deixou de reconhecer que eles dependiam de Deus e a vida de Israel deveria ser voltada para Deus. E eles simplesmente ignoraram tudo isso e quiseram viver a sua vida sincrética, sua vida de idolatria, né, dependente de Deus. O choro de Jeremias é porque Jerusalém representa a glória de Deus. Porque Deus disse para Salomão, Jerusalém será o estrado dos meus pés. A minha casa, eu ouvirei a oração do meu povo. Quando o povo vir aqui buscar-me-ei, eu ouvirei e atenderei a sua voz. Então, Jerusalém, o templo representa a presença de Deus entre eles. E esse povo que tinha Jerusalém como a cidade onde Deus habitava, de repente agora Jerusalém está destruída. Mas por quê? Porque o povo abandonou Deus. Porque o povo abandonou Deus. Então, a queda de Jerusalém, ela representa a não presença de Deus entre eles mais. A queda de Jerusalém representa Icabode. A glória do nosso Deus se foi. E quando Deus não está presente ali, então agora Deus de maneira presencial vai mostrar que a glória dele não está mais ali, e ele faz com que o exército filisteus do Nabucodonosor entre em Jerusalém e destrua. Por quê? Porque o povo decidiu abandonar Deus. E Deus deixou a nação a esmo da sua vontade pecaminosa. A esmo da sua vontade pecaminosa. Então, queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente fica cheio de perguntas. Cheio de perguntas. Vamos lá para Jesus? Vamos lá para Jesus? Vamos lá para Jesus? Vamos ver, a gente vai caminhar em paralelo com algumas coisas que aconteceram com Jesus. Vamos lá em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Versículo 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Nós temos a palavra profética de Jesus a respeito de Jerusalém, a respeito do templo, e ele está na sua vida, né, sua vida ministerial está chegando na última semana da vida dele, e você chega ali no capítulo 24, você lê essa declaração de Jesus. E foi por causa dessa declaração de Jesus que ele foi acusado perante o tribunal de Pilatos, e onde ele foi condenado à morte, porque ele disse que o templo seria destruído. Quando ele está dizendo que o templo vai ser destruído, o que o povo de Israel está interpretando? Não, outra coisa. O que eles estão interpretando? Quando ele está falando assim, o templo será destruído. O que ele está falando? Ele está falando contra quem? Ele está falando contra Deus. Ele está falando que Deus não estará mais entre eles. Como que pode Jesus dizer aos sacerdotes de Jerusalém, a alta cúpula do sacerdócio, né, judaico, como que ele pode dizer que o templo será destruído? Como que ele pode dizer que Deus deixará de habitar entre eles? Como que ele pode ter ousadia de dizer que Deus não ama o seu povo? Como que ele pode dizer que Deus vai deixá-los? Ele vai morrer por causa disso. Ele está acusando que Deus vai sair da presença do povo de Deus, Deus vai deixá-los. Ele está sendo morto porque ele está dizendo, Deus não mais está cuidando de vocês. É por isso que ele foi morto. Assim como Jeremias foi perseguido. Porque ele dizendo, olha, Jerusalém será destruída. Jerusalém cairá diante dos seus inimigos. A interpretação por trás disso está, Deus não está mais contente com vocês.
Deus não aprova mais os seus atos. Deus não está mais aprovando os seus atos. Para aqueles que têm uma vida religiosa, é ofensivo dizer, como assim? Como assim? Nós vamos na igreja todo domingo. Enfrentamos um friozão hoje danado. Estamos aqui para buscar a Deus. E você está dizendo que Deus não aprova a gente? Você é um falso profeta. Você é um herege. A confrontação com a falsa religiosidade, irmãos, é ofensivo. Porque nós baseamos a nossa religiosidade em algumas coisas que nós praticamos. Só que nós deixamos de ver, atentar para aquilo que nós fazemos longe daqui. Nosso coração orgulhoso, nosso coração rebelde, nosso coração que não tem humildade. Um coração que não se sujeita à palavra de Deus e não vive debaixo de autoridades. E Deus não se contenta com isso. E nós não atentamos para essas coisas. E nós atentamos para a nossa prática religiosa de ir à igreja, talvez ler a Bíblia em casa, talvez orar. E achamos que com isso Deus está se agradando. Uau! Então, quando a gente olha para Jesus, e olha para Jeremias, e olha para o que está acontecendo, você vê que são história paralela, revelações paralelas. Vai lá no capítulo 23, olha só, ao finalzinho. Versículo 37 e 39, o texto um pouquinho antes desse texto que a gente leu, que a Marissa leu para a gente. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu remir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Deus está entre eles, Deus foi visitá-los, Deus está com eles, e eles não reconheceram Deus na pessoa de Cristo. Então ele chega e declara, quantas vezes quis eu remir, ou seja, quantas vezes quis eu perdoá-los, quantas vezes quis eu redimi-los e restaurá-los, quantas vezes eu quis trazer com que a vida de vocês fosse transformada, mas vocês não quiseram, vocês me rejeitaram. Quando a gente olha para esse texto, e a dor de Jesus olhando para Jerusalém, a rejeição do povo a Deus, você olha esse texto e diz assim, Jesus diz assim, só que vocês me verão quando? Quando que Jesus está dizendo aqui? Quando que eles vão ver? Como que eles vão reconhecer que Deus está presente? Jesus é Deus, humanamente, carnalmente. Jesus está se mostrando a todos nós como Deus. Como que ele está mostrando isso? Quando esse povo vai ver isso? Quando esse povo rebelde vai reconhecer Jesus? Quando? Quando ele descer dos céus. Quando todos os seus olhos verão aqueles que eles traspassaram, aqueles que eles crucificaram. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, ver Jesus descendo das nuvens, eles vão dizer, esse é o nosso Messias, esse é aquele que nós estávamos esperando. Só que quando Jesus chega perto deles, ele diz assim, espera aí, esse foi aquele que nossos pais mataram na cruz. É nesse momento que o povo vai reconhecer que ele é o bendito do Senhor. Então, Lamentações traz para nós a dura realidade de pessoas que abandonaram Deus, rejeitam Deus, apesar de acharem que andam com Deus. Apesar das suas práticas religiosas, que são diferentes das suas práticas de vida. As práticas religiosas não condizem com a prática de vida deles. Isso é o pernicioso, isso é o danoso. Isso é o perigoso para todos nós. Quando a nossa vida cotidiana não condiz com aquilo que Deus é. Mas nós achamos que a nossa prática religiosa agrada a Deus. Agrada a Deus. Esse é o perigo de religiosidade. Sabe quando o Nicodemos disse assim, sabe quando você reconhece que você é um religioso? Quando você se preocupa com a roupa que você vai pregar. Quando você se preocupa com a roupa que você vai para a igreja. Quando você se preocupa se tem vaso aqui na frente ou não.
Quando você se preocupa que o pastor está com terno ou não. Quando você se preocupa que o louvor está bom ou não. Quando você se preocupa que as coisas do culto estão te agradando ou não. Isso são indicativos que você é um religioso. Segundo Nicodemos. Então, amados, vamos para Lamentações. Vamos para Lamentações, né? Vamos caminhar um pouquinho. Características desse texto, amados. Nós temos aí 4 pontos nesses 5 capítulos que mostram assim, né, a característica do texto. É queixa sobre adversidades que o Senhor ou tolerou ou causou. Confissão de confiança. Apelo aos livramentos com base no caráter e na aliança do Senhor. Certeza de ser ouvido, frequentemente com a garantia de que os inimigos ou os perseguidores experimentarão, por sua vez, a ira do Senhor. Então, esses 4 temas, né, essas 4 características do texto, faz com que a gente pense, né, sobre o texto. E aí a gente entra na nossa luta, né, que a gente disse. O que eu e você fazemos quando as nuvens negras estão sobre nós? O que eu e você fazemos quando as nossas orações parecem que não são ouvidas pelo Senhor? O que nós fazemos quando nós buscamos a Deus e nós não recebemos nenhum respaldo do Senhor? De conforto, de força ou de amparo. É quando você busca a Deus, você clama a Ele, você busca Ele, você chora diante dEle e as coisas não mudam. E as coisas não mudam. O que você faz? O que você faz? Né? Então, Lamentações mostra para nós o coração de um profeta que, apesar de tudo que ele estava vendo, ele buscava o Senhor e algumas questões importantes, né? Queixa contra a adversidade. Queixa contra a adversidade. Jeremias fala assim, Senhor, mas esse é o povo que o Senhor ama. Como que o Senhor vai fazer isso? Como que o Senhor vai fazer isso? Esse é o povo que o Senhor ama, como que o Senhor vai fazer isso? E a gente passa para aquele negócio que a gente às vezes não entende, a razão pela qual às vezes nós somos submetidos a sofrimentos, nós somos submetidos a lutas. E aí a pergunta é, como que você encara os sofrimentos da sua vida? Você tem que fazer 2 análises. Você tem que fazer uma análise a respeito do sofrimento. Primeira pergunta que você tem que perguntar para você. Estou sofrendo por quê? Será que eu estou em pecado? Será que Deus está me repreendendo por alguma coisa que eu fiz contra Ele? Primeira causa de sofrermos deve ser com respeito à nossa vida cristã. Você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Como está a minha vida com Deus? Como que está a minha vida de santidade? Como está a minha vida de comunhão com Ele? Será que eu estou sofrendo isso por causa de alguma coisa a respeito a esta comunhão com Ele ou não? Eu estou em pecado ou não? O seu sofrimento é causado pela dor do pecado ou o seu sofrimento é causado pelas circunstâncias que estão ao seu redor? O salmista, Davi fala no Salmo 51, os meus ossos gemiam enquanto não confessei o meu pecado do Senhor. Então tem sofrimentos que a gente passa na nossa vida carnal, pessoal, são decorrências de pecados não arrependidos, não confessados e não deixados. Nós sofremos a tristeza de Deus por causa do nosso pecado. Não confessado, que a gente não se libertou dele. Então nós sofremos a angústia por causa das dores que o pecado causa em nós. Ok? Outro sofrimento. Sofrimentos circunstanciais. As coisas que estão acontecendo ao seu redor. Como que você reage a eles? Como que você reage a eles? Vamos lá. Você acha que sofrimento é a escola de Deus? Hã? Parece. Por que você acha que parece? Porque às vezes a gente não sabe se está sofrendo para treinamento ou por pecado. Aí tem que fazer pergunta, né? Aí precisa tem que fazer essa pergunta, né? Agora, sofrimento. O que Jesus para nós, o que ele disse para os seus discípulos com respeito a sofrimento? Então vamos ser francos, irmãos, vamos ser francos. Sofrimentos faz parte da vida humana. Concordam? Sofrimentos faz parte da vida humana, porque a gente sabe que são consequências do pecado. Então, se as pessoas esperam ter paz nesse mundo, esperam não ter dor nesse mundo,
você é um alucinado, você é uma pessoa alienada, você é uma pessoa que você não está encarando a vida com realidade. Ok? Você é uma pessoa alienada. Você é uma pessoa, assim, é um ET. Você é um ET no mundo. Ok, queridos? Sofrimento faz parte da história humana e da vida humana. Então, isso é pactual. Isso não tem o que fazer. Tá? Isso não tem o que fazer. Agora, mas eu estou servindo a Deus. Eu amo a Jesus. Ele prometeu para nós que nós não teríamos sofrimento? Ele prometeu para nós que a gente não passaria dor? Ele prometeu para nós alguma coisa que pudesse trazer algum alívio para nós nessa vida? Hein, Elisa? Por quê? O que ele disse a respeito desse texto aí? É o mesmo texto. O que está dizendo? No mundo teria aflições, mas não tenham medo. Por quê? Ele venceu o mundo. Ou seja, ele venceu os momentos de sofrimento, ele venceu tudo isso. E assim como ele venceu, ele vai dar condições para nós vencermos tudo isso. Não está dizendo que a gente vai ser aliviado disso. A gente vai vencê-los. Vencer como? Pela fé, pela confiança. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Vai lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 a 10. Hebreus 5, 8 a 10. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão de sofrimento. Porque é o tema de Lamentações. O lamento de Jeremias é o sofrimento. O que diz aí Hebreus 5, 8 a 10? O que aconteceu com o sofrimento na vida de Jesus? Levou ele aonde? Mas como assim? Como assim o sofrimento levou Jesus ao aperfeiçoamento? Ele não é perfeito? Ele não é Deus? O que o autor de Hebreus está dizendo aí? Por que está dizendo que através do sofrimento Jesus foi aperfeiçoado? Não. Lembra, gente? Lembra? Pensa que aí entra a parte teológica. Pensa assim. Ele habitava no céu, ele tinha um corpo celestial, ele deixou tudo isso para trás, e veio entre nós, habitou entre nós, e foi gerado pelo Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele assumiu a forma do homem. Ele assume um corpo humano, igualzinho o meu e o seu, sem o pecado, que o pai dele é Deus. Ok? Juridicamente, quem é o responsável pelo pecado é o pai. Ok? Ainda que a mãe seja pecadora, mas juridicamente o responsável pelo pecado dos nossos filhos é o pai. Ok? Mas o pai de Jesus é Deus. Então, não está levando a parte jurídica de Maria, porque o pai de Jesus é Deus. Então, ele é perfeito porque ele é procedente de Deus. Ele assume um corpo humano, como o meu e o seu. Só que Paulo diz para nós que nem carne, nem sangue, nem osso, nem nada pode herdar a salvação. A gente tem que passar para outro lado diferente. Ok? A gente tem que passar para outro lado diferente. O que aconteceu com o meu corpo, com o seu corpo, para nós vivermos eternamente com Jesus? O que ele diz lá o que nós seremos como ele? O que vai acontecer com o nosso corpo? Transformado, será glorificado. Ou seja, quando nós ressuscitarmos, Deus tirará de nós toda a maldição do pecado. Ele vai retirar o pecado totalmente de nós, e o nosso corpo será agora regenerado à semelhança de Cristo, ou seja, vai ser glorificado. O nosso corpo vai ser aperfeiçoado, para que nós sejamos participantes da eternidade com Deus, perfeito como Deus. Ok?
Jesus, ao morrer na cruz, leva sobre ele os nossos pecados. Ele leva sobre ele os nossos pecados. Ele morre por causa dos nossos pecados. Ele se faz pecador por causa de nós. O corpo dele precisa ser glorificado para ele voltar a habitar o céu com Deus. É isso que o autor está falando. Ele foi aperfeiçoado nisso. Ele morre à semelhança nossa. Mas por causa do nosso pecado sobre ele. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não é pecador. Ele leva o pecado nosso sobre ele. Ok? Ele experimenta a nossa fraqueza, a morte. E agora o corpo dele, que foi gerado pelo Espírito Santo, usando o corpo de Maria, esse corpo precisa ser glorificado. E a ressurreição faz isso com ele. Ele é glorificado, ele é aperfeiçoado para que ele possa ser habilitado a viver no céu eternamente. É por isso que está falando que ele foi aperfeiçoado. É por causa disso. O corpo de Jesus foi aperfeiçoado. Porque o corpo dele era limitado como o nosso. Mas ele foi glorificado com a sua ressurreição. E a semelhança dele, eu e você seremos igual. Ok? Mas para chegar lá, o que aconteceu com Jesus? Sofreu. Para você chegar lá. É muito bacana dizer, estamos salvos pela fé. Glória a Deus, graças a Deus. Mas não esqueça que assim como... eu gosto muito dessas coisas. Vamos lá. Amado, abre a sua Bíblia aí. Vamos lá. Vamos ler alguns textos interessantes para a gente pensar. 2 Coríntios 1:4. Eu não sou o apóstolo eu não sou discípulo de... quer dizer, eu não sou apóstolo... Eu não sou discípulo... Eu não sou discípulo do sofrimento. Mas, não tem o que fazer, né? Vamos lá. 2 Coríntios 1, versículo 4. Quem que nos consola no meio a sofrimentos? Quem nos consola? Quem que é o pai das consolações? Deus. Se você ver o versículo 3, você vai ver que ele fala assim que nós somos o quê? Consolados pelo Pai da consolação. Então, nós temos um consolador, né? Temos o Espírito Santo que habita em nós e nós temos a declaração que Deus é o nosso consolador. Contudo, a gente tem que entender que a vida cristã vai passar por muitas lutas e muitos sofrimentos. Por quê? Por quê? Qual é a razão disso? Mas tem outro fundamento. Tem outro fundamento atrás disso. Tem outra coisa por trás disso. Lembra-se de Jó? Vocês lembram-se de Jó? O que Deus falou de Jó? Quem ele era? Pois é. O que Satanás falou para ele? O que Satanás falou para Deus? O Senhor é... O que ele falou para Deus? O Senhor é injusto. Porque ele te adora, porque o Senhor abençoa ele. Ele te adora porque o Senhor prospera a vida dele. Ele te adora porque o Senhor serve a seus caprichos. Tira tudo isso dele. Quero ver o que ele faz. Você entendeu por que você sofre? Você lembra do texto de Judas que a gente falou semana passada, semana retrasada? Judas diz assim: não abandone o seu amor a Deus. Até onde vai o seu amor por Jesus? Qual é o limite do seu amor a Deus? Qual é o seu limite de amor a Deus?
Lamentações fala sobre limite. Fala sobre limite. O amor do povo a Deus tinha um limite. E quando chegou naquele limite, eles abandonaram Deus. Aonde vai o nosso limite? Será que se Deus não abençoar a nossa vida, será que nós continuaremos adorando a Ele? Será que se porventura Deus tirar algum membro da nossa família, nós continuaremos adorando a Deus? Será que de repente se sobrevier a nós uma doença, será que nós continuaremos amando a Deus? Será que as coisas quando não vão dar certo na nossa vida, a gente continuará adorando a Deus? Será que eu estou amando a Deus e minha vida corresponde com isso porque eu amo a Deus? Será que eu estou disposto a me humilhar? Será que eu estou disposto a amar o outro? Será que eu estou disposto a perdoar o outro? Será que eu estou disposto a abraçar o outro como fosse meu irmão e como se fosse o próprio Cristo? Por amor a Ele. Por amor a Ele. É muito fácil a gente falar, né? É muito fácil a gente falar de amar, é muito fácil a gente falar de perdoar, desde que não é com a gente. Desde que não é com a gente. Porque na hora que chegar a nossa vez, a gente diz, por quê? Por quê? Por quê? Eu não vou perdoar. Por que eu não vou me humilhar? Por que eu não vou obedecer? Ok? O que você está sendo diferente lá do cara lá fora? O que nós estamos sendo diferente do cara que não está nem aí com Deus? Nada. Porque você esqueceu de uma palavrinha. Você faz as coisas por causa do seu amor a Cristo. Se você não está disposto a fazer as coisas por amor a Cristo, então você não ama Cristo. Porque você não abre mão da sua vida. Você não abre mão da sua vontade. Você não abre mão dos seus caprichos. Lamentações traz para nós a realidade de pessoas que não queriam abrir mão das suas vontades, apesar de dizerem que amavam a Deus. Apesar de dizerem que pessoas amavam a Deus. Amados, abra sua Bíblia lá em Provérbios 24:10. Abra sua Bíblia em 24:10. Provérbios 24:10. Quem pode ler para a gente? Uma outra versão. Uma outra versão. Essa palavra força tem a ver, não a força física, tá? Isso tem a ver com a força espiritual. Então, se tu mostras fraco no momento da angústia, a sua força espiritual, a sua confiança em Deus é fraca. Então, as provações, os sofrimentos, demonstram que tipo de confiança você tem em Deus. Por que Deus faz isso? Porque Ele é ruim? Deus conhece a nossa vida? Deus conhece o grau da nossa fé? Deus conhece o grau da qualidade da nossa fé? Por que Ele faz isso então? Você já conhece tudo da gente. Sofrimentos têm a ver conosco? Por quê? Não nesse aspecto. Porque Paulo diz assim, que você tenha a fé, você viva conforme a fé que você tem. Você viva a sua fé conforme você tem. Você conhece o limite da sua fé. Você conhece o grau da sua fé. Você conhece. Você sabe até onde vai o teu limite. Você sabe. Às vezes as pessoas querem viver uma fé que ela não tem.
Ela quer demonstrar uma fé muito alta e ela não tem. E quando as coisas acontecem na vida dela, as coisas chacoalham ela e ela tem que admitir que ela não tinha aquela fé que ela achava que ela tinha. Ou ela queria demonstrar que tinha. Então a questão é, por Deus conhecer o grau da nossa fé, Ele vai promover em nós, cada dia mais, situações que vai fazer com que a nossa fé... O Vini pode interpretar assim, isso é fé. E às vezes você está passando uma situação muito pior do que a outra, e a pessoa diz, a fé do Vini é muito maior do que do Jamie. Não é esse grau. Não é essa comparação. Por Deus conhecer o estado da nossa fé, Ele vai promover em nós situações que vai fazer com que a minha fé e a sua fé não somente seja fortalecida, mas ela possa estar sendo cristalizada. Como que você interpreta isso? Como que você entende essa cristalização, essa purificação da fé? Como que a gente pode entender isso? Como que você faz um filtro, né? Você pega a água, coloca dentro de um filtro. Está cheio de poluição. E você vai lá embaixo, abre a torneirinha, você pega uma água límpida, cristalina. O que Deus está fazendo com isso? Ele está usando esse momento todo de sofrimento, que às vezes, né, e a gente sabe que existe essa ação do inimigo querendo nos bombardear, levando a gente a abandonar Deus. Deus vai usar o mal para o bem. Deus vai fazer essa situação que o inimigo quer nos bombardear para o nosso bem. O que Deus vai fazer? Ele vai tirar tudo aquilo que interfere na nossa confiança nele. Isso chama-se purificação da fé. No momento da nossa luta, no nosso momento de sofrimento, no nosso momento da angústia, vai revelar o nosso pior ou o nosso melhor. Não é verdade? Uma máquina que é para testar elementos, para testar material. Os caras pegam tudo quanto é coisa lá, submete aquela máquina. E aí eles vão submeter aquele material ao extremo do extremo daquela peça. Levando a saber qual é a duração da peça, qual é a força que ela consegue suportar, qual é a temperatura que ela consegue suportar, até ela se esgotar, até ela se estressar. E quando ela rompe, quando o material rompe, porque ela trabalha para isso, ela vai trabalhar ao excessivo para fazer que o negócio estoura. Ela não está ali para proteger aquele material, ela está ali para estressar o material. Para levar o material ao extremo dele. Para ele saber a capacidade que ele tem de resistência. Assim é o sofrimento na minha vida e na sua vida. É essa máquina que leva-nos a fazer com que a nossa fé seja potencializada. Quando a gente vê nossos limites, a gente vê até onde nós chegamos, aí você vai assim, uau! Como que eu cheguei até aqui? Como que eu cheguei até aqui? Como que eu consegui passar por tudo isso? Como que eu suportei tudo isso? Como que eu passei por tudo isso? É lógico, nesse até lá, até chegar lá. Tenho certeza que
a gente vai ter chorado muito. Tenho certeza que nós tivemos que lutar muito. Tenho certeza que você teve que se render à vontade do Senhor. E a parte mais difícil da nossa vida é essa. Nos rendemos à vontade do Senhor. É a parte mais difícil da nossa vida. É aquele momento na qual a gente chega naquele ápice da oração de Jesus e diz assim, Pai, afasta de mim tudo isso. Aí eu costumo dizer assim, ali devia ter vários pontinhos de reticências. Mas seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Lamentações faz parte da vida cristã. Uau! Opa! Vamos voltar para coisa boa. Não é pecado você chorar diante do Senhor nos seus momentos de sofrimento. Não é pecado você demonstrar a Deus a sua dor. Aquilo está destruindo a gente por dentro. Aquilo está acabando com a gente. Aquilo está destruindo tudo que nós podíamos pensar de Deus. Aí a gente tem que lembrar das palavras de Jeremias. Vai lá no capítulo 3. Vai lá em Lamentações 3. Lamentações 3, queridos. Desculpa. Lamentações 3. Vamos lá. A gente chega num texto central do livro, é o versículo principal dele, e é essas palavras que a gente deve começar a pensar na nossa vida. Versículo 22 e 24, a 24, né? Capítulo 3, versículo 22 a 24 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de... Vamos ler um pouquinho antes, Versículo 21 a 24, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Mas se você ler o versículo 19, que a gente vai entender, diz assim: lembra-te de mim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias está pecando? Jeremias está sendo sincero com Deus? Ei. Quase acabando. Jeremias está sendo sincero com Deus? Tá. Ele está sendo falso com Deus? Não. Falso ele diria assim, está arrebentado por dentro, mas dizer assim, eu estou tão feliz com Deus. E por dentro você está dizendo assim, não estou aceitando isso aqui nem a pau. Não estou aceitando isso aqui de jeito nenhum na minha vida. Jeremias está dizendo isso. Jeremias está dizendo assim, estou aflito, o meu choro é contínuo, estou me sentindo dentro de um absinto, estou sentindo o veneno de tudo isso na minha vida. Mas ele diz assim, continuamente me recordo. Do que ele se recorda? O que ele traz dentro dele? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos momentos de aflição não é pecado você chorar, não é pecado você lamentar, não é pecado nada disso. Não é pecado você demonstrar a Deus a sua dor. Mas não pode parar nisso. Não pode parar nisso.
ela tem que dar um passo a mais. E aí entra a fé. E aí é onde que entra como que essa situação está fazendo com que você seja aperfeiçoado. Jeremias diz, apesar de tudo isso, quero trazer à memória ainda aquilo que me traz esperança. Pior coisa de você falar para alguém que está sofrendo, pior coisa para você falar para alguém que está arrebentado, é dizer, tenha esperança, vai tudo mudar. Não tem coisa pior para você falar para alguém que está passando pela situação mais dura da sua vida. Ou dizer assim, coisas que vêm para o melhor. Misericórdia. Você acabou com aquela pessoa, você destruiu ela. Porque ela está desesperançada. Ela está desesperançada. E o profeta traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. O que traz esperança para ele? O que pode trazer esperança para ele? Apesar de tudo isso, Deus continua sendo bom. E a misericórdia dele é eterna. A misericórdia dele por nós, seus filhos, não tem fim. Não tem fim. E por causa dessa busca, desse entendimento, ele começa a trazer aquilo que traz esperança. Só o fato de ele lembrar-se que cada manhã que ele acorda é a manifestação da misericórdia de Deus, já começa a trazer ao coração dele esperança. Só o fato de ele lembrar-se que a cada manhã que o dia se renova, Deus também vai renová-lo. A esperança dele é saber que a alma dele não está presa às circunstâncias. Ele não está esperando as coisas mudarem. Ele não está esperando as coisas melhorarem para estar bem com Deus. Mas ele diz que a minha alegria, a minha satisfação é o Deus que lhe ama. A porção, essa palavra porção, a porção é o Senhor. Olha só que o senhor estava andando com ela. Ela olhava. E quando chegou o momento da praia, da caminhada dela, que a coisa ficou ruim, ela só viu uma pegada. E depois, então, passou aquele momento de tribulação, ela olha para as pegadas e está as duas pegadas de novo, de duas pessoas. Então ela diz para o senhor, que negócio que é esse? O senhor estava andando comigo numa vida boa, está tudo tranquilo. Quando chegou a coisa ruim,
Quando a coisa ficou ruim, eu fiquei sozinha. E aí vem a lição, né, que ela diz. Aí o Senhor disse assim para ela no sonho: não, minha querida, você não entendeu. Que quando você chegou aquele momento de tribulação, eu te peguei no colo e te levei. Aí todo mundo assim, oh! Só que está errado. Só que está errado. Deus não leva a gente no colo dele. Deus diz assim, eu estarei ao teu lado, sempre. E nunca te abandonarei. Eu serei a tua sombra, a tua direita. Eu nunca te abandonarei. Nós não precisamos ter uma visão de que achar que Deus vai pegar a gente no colo e vai... Não. Ele não seria um bom pai. Ele não seria um bom pai. Ele vai pegar a gente e dizer assim, não é ele que segura a nossa mão direita? Ele diz assim, eu estou agarrando você com a minha mão direita. Significa fidelidade, tá? Mão direita significa fidelidade. E Deus diz assim, eu te agarro com a minha mão direita. Eu sou fiel com você. Eu nunca me apartarei de você. Eu estarei com você sempre. Deus pegou nossa mão, aquela música católica, segura na mão de Deus. Esquece esse negócio aí. Joga fora essa música maldita aí. Essa é heresia. Você não segura a mão de Deus, é Deus que segura a tua mão. Ele disse, ninguém pode te largar de mim. Porque eu te agarrei. Eu te seguro. E ninguém vai te soltar de você. Então, Deus te agarrou. E Deus está andando com você. Deus diz, eu estarei com você. Não importa as circunstâncias. Aonde está a nossa confiança, irmãos? Naquilo que você vê ou aquilo que você crê? A confiança está onde você crê. Em quem você crê. E para isso você não precisa ver. Você só precisa crer. Acreditar. Aí você vai entender Hebreus capítulo 11. O que é fé? Certeza de coisas que você não vê. Por que tem todo aquele catatal de heróis da fé? Por que tem todo aquele catatal de heróis da fé? Porque eles foram homens vitoriosos? Ou porque eles foram homens que sofreram? E através dos sofrimentos eles mostraram a sua fé. A fé daqueles homens foi demonstrada através dos sofrimentos que cada homem daquele passou. Cada luta que eles tiveram. Cada momento duro que eles enfrentaram. Eles demonstraram a sua confiança em Deus através dos seus sofrimentos. Lembre-se, nós estamos numa batalha espiritual, irmão. Nós estamos enfrentando a maior batalha de todas. Não é a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda Guerra Mundial, não é nem a sombra da Terceira Guerra Mundial. Você enfrenta a pior guerra de todas contra o inimigo da sua alma, que é chamado Satanás. Você luta contra o pior dos inimigos da face da terra. E ele está lutando para derrubar em você a sua fé. Ele está trabalhando para que a sua fé seja bombardeada, destruída, aniquilada. E se você perder essa perspectiva, você já foi derrotado. Você já foi derrotado. Porque você vai enfrentar a vida sua como qualquer outra pessoa normal do mundo. Tentando mostrar suas virtudes, sendo cadê o Abner? Abner. O pai do sorriso, como chama? Do desenho do dragão. Como chama o pai do sorriso? Estoico. Obrigado, irmão. Muito querido. Obrigado. Salvou minha pátria hoje. Nós não somos não estoico. Estoico é uma filosofia grega que diz que você deve enfrentar os sofrimentos porque faz parte da sua vida.
Isso é estoicismo. É você enfrentar as lutas por causa das suas virtudes. Você ter resistência dentro de você para suportar as adversidades. A gente deu um outro nome para esse dia, para essas coisas, no nosso tempo. Qual é o outro nome que a gente deu? Resiliência. A gente deu o nome de resiliência. Suportar lutas, sabores de maneira virtuosa. De maneira virtuosa. Isso é estoicismo. Nós não somos estoicos. Nós não somos estoicos. Nós somos pessoas que vivem pela fé. Que vivem pela confiança em Deus. Caminhando. Mais um pouquinho para nós terminarmos? Vamos caminhar um pouquinho. Vamos lá. Lucas 13. Para a gente fechar. Lucas 13. Lucas 13, versículo 34 e 35. Voltando ao texto lá de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha ajunta do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não os quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Você entende, né, essa palavra que Jesus está dizendo aqui? Ele está indo para Jerusalém, ele está na porta de Jerusalém, ele está entrando em Jerusalém. Ele está entrando em Jerusalém. As pessoas receberão ele com uma saudação como se ele fosse rei. Vai entrar no jumentinho, as pessoas com folhas de palmeira saudando o rei, e ele entrará para aquelas portas, ele entrará para aquelas ruas, e as pessoas saudando ele como rei. E depois de um dia, ele será levado para o tribunal, e no segundo dia ele será crucificado. Uau! E ele sabendo de tudo isso. E ele sabendo de tudo isso. Eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus por ele continuar lidando com a minha vida em mistério. E eu não quero saber o meu futuro. Eu não quero saber o meu futuro. Quando a gente vai para a sala de cirurgia, eu fui uma vez, tem irmãos que foi mais vezes. Foi a primeira vez que eu fui na sala de cirurgia. Eu falei, ai, misericórdia. Quando eu fui fazer a cirurgia no meu tendão que tinha rompido, aquele corredor é uma eternidade. Aquele é o momento mais terrível de qualquer paciente. Que você vai ser colocado na mão dos médicos, ele vai colocar anestesia em você, simplesmente você vai perder qualquer força na sua vida. Você vai perder qualquer intenção de que você pode fazer alguma coisa. Você vai estar inteiramente entregue à mão de outros. Desligadinho. Desligadinho. Eu não tinha passado essa experiência um pouquinho antes. Eu nunca tinha passado por isso. Algum tempo antes, alguns meses antes, eu fiquei doente e eu estava lá em casa. E eu estava na cama, estava ruim. Aí eu levantei para tomar água, sentei na cadeira, na mesa. A Nara estava na sala. E eu comecei a ver que a coisa estava começando a ficar esquisita.
Aí eu disse para a Nara assim, Nara, acho que eu vou desmaiar. E simplesmente eu apaguei. Acordei com a Nara dando uns 500 mil tapas na minha cara. Acorda, acorda. E aproveitou o instante, né? Aproveitou o malo. E aproveitou. Acorda, 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 acorda. E eu me senti como um esquilo da Era do Gelo. Estava na porta do céu e de repente alguém me puxou para trás. Volta! Eu falei, estava tão bom aquele negócio. Aquele estado de paz, calma, sossego, que eu nunca tinha experimentado na vida. Aquela coisa assim que simplesmente você perde o controle de tudo. E essa cirúrgica foi a mesma coisa, foi aquele desligamento. Falei, uau! Uau! É bom. É bom. Porque ali não tem medo. Ali não tem mais sofrimento. Ali não tem mais angústia. Como seria bom se nós conseguíssemos experimentar essa confiança que temos em Deus desta forma? Como seria prazeroso para a minha vida e a sua vida experimentarmos essa confiança do Senhor, dizendo assim, entrego tudo nas tuas mãos. Confio no Senhor e descansarei. Porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Você viu onde está a sua fé? Quero dizer para todos os irmãos, a nossa fé é muito pequena, irmãos. O nosso grau de fé é muito, muito pequeno. É muito pequena. E por causa disso nós somos sujeitos a pecar e até a blasfemar contra Deus. E nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. E o texto de Lamentações leva-nos a esse extremo. Leva-nos a esse extremo. A pensarmos quão precisamos deixar que Deus aprimore a nossa fé. Como que nós precisamos deixar que Deus trabalhe em nós. E nós entendemos que o processo de Deus vai passar por esses momentos de angústia, esses momentos de sofrimentos, esses momentos de luta, seja por causa do pecado de Deus levar a gente ao arrependimento, a gente abandonar e viver uma vida com Deus, seja nós mostrarmos a nossa confiança nele diante das situações adversas, sempre trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Nunca se aparte deste versículo na sua vida. Agarre-se a esse princípio de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós temos a esperança viva, que é Jesus Cristo. Que sofreu tudo que ele sofreu. Morreu, ressuscitou e voltará. É a isso que nós nos agarramos. É a ele que nós nos agarramos. Esperando, entendendo que ainda que esses sofrimentos trazem tantos transtornos, tantas lutas, mas perto do que está nos proposto para a eternidade não é nada. É isso que Paulo falou, é isso que Pedro falou na sua carta. Não leve em conta o tempo do seu sofrimento, porque perto da eternidade com o Senhor não é nada. Um caminho de vitória, um caminho de alegria, no sentido de que você não terá sofrimento e não será por angústias. Isso é ilusão, e isso não é o verdadeiro evangelho. Isso não é o verdadeiro evangelho. Que nós não sejamos contaminados com
uma heresia que Satanás disseminou por igrejas afora. Por igrejas afora. Fazendo com que pessoas, por causa dessa decepção, abandonou a fé. Abandonou a fé. Sabe por que as pessoas abandonam a fé? Porque elas acreditaram num Deus falso. Porque elas acreditaram em promessas falsas. Porque elas não ensinaram a ela a verdade bíblica. Não ensinaram para elas a verdade bíblica. Que o Senhor nos console. Que o Senhor nos fortaleça. E que o Senhor aperfeiçoe a nossa fé. Amém, irmãos? Perguntas? Colocações? Nada? Vamos. O que a gente tem de bom nessa história toda? Pensa em tudo, queridos, assim. Deus é o nosso Pai. Deus sabe o que é o melhor para a nossa vida. E qual que é o melhor para a nossa vida, irmãos? O que disse Jeremias no seu livro? Ele falou uma coisa muito bacana. Aquele que se glorie em conhecer a Deus. O melhor da nossa vida é conhecer a Deus. É o melhor para a nossa vida. Porque você desfrutará dele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Isto é glorioso. Isto é maravilhoso. Porque a cada dia nós descobriremos coisas novas de Deus. Você já entendeu? Que a gente viverá a eternidade e a gente não conseguirá entender Deus em toda a sua plenitude. Uau! Você entendeu isso? Você vai conhecer Deus durante toda a eternidade. Não tem fim. Não terá fim o seu conhecimento de quem é Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. O que ele fez que a gente conhecesse aqui é aquilo que é suficiente para nós entendermos agora. Para nós entendermos agora. Porque se ele mostrasse quem ele é, a gente não consegue absorver isso. A gente não consegue absorver isso. A gente só vai absorver isso durante a eternidade. Amém, queridos? Vamos orar? Oi, querida. Assim, né? A Letícia está lá, né? Tá aquele fogo todo. Tá feia lá. Sim, Deus tem misericórdia lá, né? A seca está terrível no centro-oeste, São Paulo, tá horrível, tá horrível. Minha mãe lá em Ourinhos, tá feia a coisa lá. Misericórdia. Vamos orar, queridos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Porque na tua escola, nós aprendemos a confiar no Senhor. Isso, ó Pai, não tem preço. Isso não tem preço. Que a nossa confiança no Senhor possa ser aprimorada. Que o Senhor tire, ó Pai, do nosso coração todo medo, toda angústia. Tudo aquilo, ó Pai, que traz tormento e traz sofrimento a nós. Não por causa do Senhor, mas por causa das nossas dúvidas e por causa dos nossos medos. Nos liberte, ó Pai, de nós mesmos, para que possamos desfrutar da companhia do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta manhã, pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã. Te louvo, ó Deus, por eles. Te agradeço, ó Deus, pela disposição que eles têm, ó Pai, em conhecer a Tua palavra e conhecer mais o Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique esta palavra no coração de cada um de nós, para que nós sejamos, ó Pai, aperfeiçoados naquilo que lhe agrada, a nossa confiança em Ti. Pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia e graça sobre aquela região, ó Pai, do nosso país, que está passando, ó Deus, sofrimentos, ó Deus, por causa da falta de chuva, por causa da sequidão, ó Deus, que está tomando o nosso país. Que o Senhor seja misericordioso, ó Deus, com essa região, com esse povo. Console, conforte, fortaleça a fé daqueles, ó Pai, que confiam no Senhor. E pedimos, ó Deus, o alívio. Cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer com que essas chuvas, ó Pai, possam chegar até lá. Que essas águas, ó Deus, possam trazer refrigério. Traga, ó Deus, força, ó Deus, aquele solo. E traga, ó Deus, ali a renovação da vida ali, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Nós clamamos, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas e sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Deus abençoe, amados. E à noite nós estaremos aí novamente para nós louvarmos a Deus como povo de Deus, como família do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.